Imagina só a promessa de fazer 50 anos de progresso acontecer em apenas 5. Parece loucura, né? Pois é, mas lá nos anos 50, essa foi a aposta gigantesca que o Brasil fez durante o governo de Juscelino Kubitschek. Um plano que, sério, mudou a cara do país para sempre. E essa pergunta não era só um slogan de campanha, sabe? Era quase uma convocação, uma promessa super ousada que colocou o Brasil inteiro numa corrida frenética contra o tempo. O objetivo? Construir uma nação industrial, moderna e para ontem. Tá, mas como é que se constrói um sonho desses? O que foi que ele entregou de verdade? E a pergunta que não quer calar: qual foi o preço que se pagou por essa transformação tão acelerada? É isso que a gente vai ver agora. No centro de tudo isso, claro, estava ele, o presidente Juscelino Kubitschek. E a plataforma política dele era muito mais do que um simples plano de governo. Era um chamado poderoso, uma ideia que mexeu com a imaginação de milhões de brasileiros. Essa frase, nossa, ela virou o hino daquela época. Representava uma promessa quase mágica, né? A ideia de que o Brasil poderia, num mandato presidencial, pular décadas de atraso e finalmente se tornar uma potência industrial moderna. Ok, promessa bonita, mas e na prática? Como é que isso ia virar realidade? Bom, a resposta tinha nome e sobrenome: o Plano de Metas. Esse era, basicamente, o mapa do tesouro para a revolução econômica do país. E o plano não era só papo, não. Tinha metas muito claras. A estratégia do governo mirou em 5 áreas principais: energia, transportes, alimentação, indústria de base e educação. Eles seriam os motores que iam puxar a industrialização para frente. Agora, o mais interessante é ver para onde foi o dinheiro. Dá uma olhada nisso. Mais de 70% de toda a grana foi para energia e transportes. A ideia era clara: construir hidrelétricas, abrir estradas. Essa era a prioridade número 1, a fundação para a nova indústria. Enquanto isso, educação e alimentação, bom, ficaram com uma fatia bem pequenininha do bolo. Isso já diz tudo sobre o foco daquele momento, né? Aí vem aquela pergunta de $1 milhão, né? De onde saiu tanto dinheiro para bancar um plano desse tamanho? Porque vamos combinar, para fazer uma mudança dessas, precisa de um combustível financeiro gigantesco. E a resposta? Bom, ela está numa jogada de mestre da economia da época. A estratégia para conseguir essa grana foi tão ousada quanto o próprio plano. A sacada principal foi atrair com tudo o capital estrangeiro, usando uma política que, olha, mudou completamente as regras do jogo para o investimento internacional aqui no Brasil. A peça-chave desse quebra-cabeça se chamava Instrução 113 da SUMOC. Pensa nela como um grande tapete vermelho estendido para a tecnologia de fora. O recado do governo para as multinacionais era basicamente: podem trazer suas fábricas, suas máquinas, que a gente facilita o caminho. Foi uma forma muito inteligente de modernizar a indústria sem precisar queimar as valiosas reservas em dólar do país. E o jeito que funcionava era de uma simplicidade genial. Em vez de a empresa estrangeira trazer dólar para o Brasil para só depois comprar a máquina lá fora, ela já trazia a máquina pronta. O valor daquele equipamento já contava como investimento direto aqui. Isso, claro, acelerou de um jeito absurdo a chegada de novas indústrias, principalmente a indústria de carros. E o resultado foi impressionante. Só no setor de indústrias de base, essa política conseguiu atrair mais de 130 milhões de dólares. E esse dinheiro não ficou só no papel, né? Ele virou aço, virou cimento, virou a base da indústria automobilística que a gente conhece hoje. Só que, como em toda aposta muito alta, o resultado foi uma faca de 2 gumes. Veio um sucesso incrível, mas junto vieram consequências bem sérias. O crescimento aconteceu, sim, mas a conta uma hora ia chegar. Vamos dar uma olhada no balanço final dessa era. Aqui a gente tem a prestação de contas do plano de metas. E olha que interessante, a pavimentação de rodovias, por exemplo, mais do que dobrou a meta. Um sucesso espetacular. Só que, por outro lado, áreas super importantes como a produção de aço ficaram bem longe do objetivo. Ou seja, foi um sucesso, com certeza, mas um sucesso desigual. E é aqui que mora o grande paradoxo da época. De um lado, a gente vê um boom econômico, uma coisa de louco, com o PIB crescendo numa média incrível de 9,3% ao ano. Mas, do outro lado, a conta chegou. E chegou pesada. A inflação disparou, o rombo nas contas do governo explodiu, a coisa ficou tão tensa que o Brasil chegou a romper com o FMI. Era como se o motor do desenvolvimento estivesse superaquecido, prestes a fundir. Então, quando o governo JK terminou, o Brasil era outro país. Não dá para negar. Um país mais industrializado, com estradas novas ligando tudo, com um ar mais moderno.
Só que por baixo dessa fachada novinha em folha, estavam surgindo problemas econômicos estruturais, problemas que iam assombrar o Brasil por muitas e muitas décadas. Então, o que a gente tira de lição dessa era JK? Primeiro, ficou claro que o Brasil era sim capaz de uma transformação industrial impressionante e muito rápida. Mas, ao mesmo tempo, ficou a lição de que o modelo de crescer a qualquer custo, bancado com emissão de dinheiro e dívida, deixou uma herança bem complicada, inflação crônica e desequilíbrio fiscal. Foi aí que o desenvolvimentismo se firmou de vez na política brasileira, com toda a sua força e todas as suas fraquezas. E no fim das contas, essa é a pergunta que fica até hoje. O legado de JK é a prova de que na economia, assim como na vida, não tem almoço grátis. A modernização foi real, foi palpável, mas o preço foi alto e foi pago pelas gerações seguintes. A discussão se todo esse salto industrial valeu as décadas de instabilidade que vieram depois, bom, essa é uma discussão que continua bem aberta.